E aí, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é mais um estudo do canal Pregando como os apóstolos pregavam. Nesse estudo eu vou te falar para você a relação de Jesus com os templos religiosos daquela época. Seria a mesma coisa se Jesus viesse hoje e a relação dele nos templos de hoje, tá certo? Começa em Lucas capítulo 4, versículo 14. O título dessa mensagem é Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Jesus, através do Espírito Santo, ele foi até Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele foi criado quando criança. Lembra que a Bíblia fala que o profeta não tem honra em sua pátria? Pois bem, ele ia em sinagoga ensinando, pregando a doutrina da libertação, e é isso que nós vamos ver. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, dia de sábado, ele era judeu, ele tinha que guardar o sábado, porque a Bíblia fala em Gálatas que ele nasceu sob a lei, não sobre a lei, ele estava debaixo da lei. Ele falou, eu vim debaixo da lei para remir aqueles que estão sob a lei. Então ele nasceu sobre a lei, porque a graça só veio depois da morte dele, a ressurreição dele. Então os 4 evangelhos, todos eles foram feitos Jesus debaixo da graça. Ele tinha que guardar a lei de Moisés, porque ele era judeu. Então, segundo o costume dele, num sábado, ele entrou na sinagoga. Por quê? Ele era judeu e era obrigado a guardar o sábado. Só que, vamos ver, foi dado o livro do profeta Isaías para ele ler. Ou seja, cada um ali no meio, como ele era um rabino, Jesus era rabino, ele ensinava, ele era mestre, né? Então ele foi chamado, ô Jesus, vem cá, dá uma palavra aqui pra gente. Aí eu falou, ó, tá beleza, dá o livro o rolo do profeta Isaías, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que interessante. Ele pegou o livro do profeta Isaías, onde estava escrito que o Espírito do Senhor é sobre ele, que ele veio para libertar, para pregar, para evangelizar. Só que ele estava falando dele mesmo. Era uma profecia que falava dele, Jesus. E ele abriu aquele livro e começou a falar. Aí ele falou, essa profecia se cumpriu diante dos seus olhos. Eu sou o Messias, o ungido, aquele que veio para libertar, para evangelizar, para dar vista aos cegos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Ou seja, peraí, por que esse cara tá pregando essas coisas, falando com essa autoridade? Poxa, a gente conhece o pai dele. Ele é filho do José, o carpinteiro. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira
e levando-se, expulsaram da cidade, e levaram até um cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Queria matar Jesus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava. Perdão, falta o versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ou seja, Jesus, por ser da Galiléia, e aquele povo conhecesse seus pais, Maria, José, seus irmãos, ele não teve honra ali. Mesmo sabendo que em outras cidades, principalmente Cafarnaum, ele tinha feito vários milagres, curado. Tudo que no versículo 16, 17 e 18 falava que ele iria fazer, quando ele abriu o livro do profeta Isaías, onde falava dele mesmo, ali falava, vai pregar, vai evangelizar, vai libertar, vai dar, vai curar. E as pessoas de Nazaré sabiam disso, mas quando ele foi para lá, pregou na sinagoga, o povo ficou irado, queria matar ele. Você sabe por quê? Porque um profeta não tem honra na sua pátria. Isso já é bíblico. Queria matar ele. Mas ele se retirou no meio do povo e foi para onde ele tinha honra, Cafarnaum, cidade marítima. E ali ele falou de muitas maneiras, de muitas formas, parábolas, ensinando, libertando. E é isso aí.